Olá, bem-vindos a mais um repórter mensal da Nopes Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de setembro. Bom, no mercado internacional, o destaque foi a forte abertura de juros, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, e em alguns países da Ásia, tá? Principalmente porque a inflação segue pressionada. Então a inflação nos Estados Unidos surpreendeu novamente, não só o número cheio, mas a parte de lucro, que é o mais importante, que o Banco Central americano está olhando no momento, e reforçou um pouco da guinada que o Fed fez na reunião aí de Jackson Hole. Ele falou num tom aí bem duro, reforçou isso na reunião de setembro, tá? Então a gente viu aí um forte aumento aí de taxas, Então onde a curva curta nos Estados Unidos chegou a precificar aí quase um juro terminal aí de 4,70. Então isso teve reflexos em todos os mercados. Além disso, a gente teve a questão da Inglaterra, que tinha anunciado um pacote fiscal aí de quase 6% do PIB para reduzir o preço de gás, preços da gasolina. Então, no momento em que está precisando segurar a demanda na Inglaterra, eles vieram com um pacote. A gente entende que querem baixar preço, mas vão sem nenhuma contrapartida, Então, as pessoas não vão ter que reduzir consumo. Então a gente acha que isso vai ser refletido em mais demanda, não vai solucionar o problema. Então a gente teve, acho que um período de 10 dias de crise de mercado emergente na Inglaterra. Então a gente separou dois gráficos aqui para exemplificar isso. O primeiro aqui, a curva de juros, juro longo da Inglaterra de 30 anos, que saiu ali no mês de agosto, estava ao redor de 2,5% de taxa, e atingiu 5%, então quase dobrou, Teve uma abertura de juros muito forte. E separou a moeda aqui também, que continua desvalorizando, tem uma tendência aí de desvalorização, mas ela saiu rapidamente de 1,22, atingindo uma mínima intraday ali de 1,03, tá? Então foi uma forte desvalorização do pound no mês. Isso foi revertido na ponta por uma intervenção do Banco Central inglês. Ele estava falando que não ia ter subido de juros intermittent, que a gente chama, entre as reuniões. Falou que ia avaliar o cenário na próxima reunião, só que a reunião é só em novembro. Só que ele foi forçado pelos fundos de pensões, pelos bancos, a intervir no mercado. Ele entrou comprando uma quantidade muito grande de títulos de longo prazo. Então teve uma reversão na ponta, mas isso não resolve o problema. A Inglaterra vai ter que rever esse pacote fiscal, porque senão a pressão vai seguir na curva como um todo, tá? Então a gente conseguiu se beneficiar desse movimento. A gente estava bem tomado em juros, e a gente zerou para avaliar aí, o Banco Central vai vir com esse pacote de intervenção até o meio do mês, tá? E vamos avaliar daqui para frente. Isso teve reflexo em todos os mercados. A Bolsa Americana fez mínima ao longo do mês, o dólar ficou muito forte, então isso teve reflexo aí no mercado como um todo. Bom, no Brasil, a gente teve uma performance muito melhor que o cenário externo, apesar da grande turbulência que a gente viu ao longo de setembro, Acho que a Bolsa aqui conseguiu fechar aí próximo 0 a 0 no mês, A curva de juros aqui também. O dólar teve uma pequena desvalorização, mas muito em função aí do ambiente global que a gente viveu aí de dólar forte, tá? Mas o principal, a gente teve na parte econômica, mais revisões de crescimento do Brasil, positivas, E do lado da inflação, ela seguiu surpreendendo para baixo, tá? Mas o componente principal foi a expectativa para a eleição, que o mercado foi para um final de semana, chegou a ficar nervoso se a eleição ia terminar no primeiro turno ou não. E foi muito importante ter terminado apertado, ter uma disputa do segundo turno, porque se Lula vencesse no primeiro turno,
ele ia entrar com muita confiança, talvez não ia querer dar uma guinada mais forte para o centro. E nesse início de outubro a gente está vendo os mercados aqui no Brasil andando, porque foi positivo né, essa composição. Né? A gente vai ter os dois lados guinando para o centro, né? O Lula vai ter que compor mais com outros partidos, o Bolsonaro moderando o discurso, né? Mas a grande surpresa foi a composição do Congresso. Então a gente separou aqui, né, primeiro vou mostrar aqui o cenário na Câmara, né, onde o Bolsonaro elegeu aí quase, né, 100 deputados aí do PL, né, do partido dele, fora a base como um todo. Então a gente está vendo um Congresso bem, né, centro-direita, tá? O Senado também é a mesma coisa, elegeu acho que oito senadores do PL e a base dele aumentou. Então se o Bolsonaro ganhar, né, pela primeira vez ele vai ter uma base bem forte, né, quando se olha a Câmara e Senado, que vai facilitar passar todas as pautas econômicas, e para o Lula fica um cenário mais difícil, né? Então ele vai ter que compor aí com o centro para poder passar aí as reformas mais estruturantes daqui para frente, tá? Então a gente vai para o cenário agora em outubro de segundo turno, né? O ideal seria o Lula anunciar qual seria a equipe econômica dele, né? Os dois continuarem caminhando para o centro, porque o mercado ficaria indiferente olhando para a pauta econômica, tá? Então a gente vai seguir aí com esse viés mais otimista aí na parte do Brasil, no relativo aí com o cenário externo. Agora falando da rentabilidade dos fundos, né, foi mais um mês aí bem positivo, né, para os fundos da casa. A gente teve uma performance aí excelente, né, o Novos Macro está atingindo aí no ano 25%, o retorno absoluto, né, 26%, o renda fixa aí com retorno de 17% aí no ano também, e o institucional, nosso fundo aí de baixa vol, né, com 143% do CDI no mês, né. Então a gente está preparado para essa piora que vem em setembro, né? Então a gente pegou, né, como de principal, né, abertura de juro global. Então pegando Novos Macro aqui, para a gente abrir rentabilidade aqui como exemplo, né, foi o destaque aí de rentabilidade no mês. Então a gente ganhou aí 1,69%, né, com a abertura de juros tanto nos Estados Unidos. Depois pegamos a abertura de juros na Inglaterra, né, após a piora ali com o pacote fiscal. Veio a intervenção do Banco Central inglês, a gente zerou as posições, estão aguardando o melhor momento para voltar, tá? Bolsa também foi o destaque do mês, né? Pegamos a piora no mercado externo, né? Venda de bolsa americana, venda de bolsa na Europa, né? Venda da parte de crédito aí nos Estados Unidos, né? Que chegou a piorar bastante ao longo do mês, e a gente, né, comprou aí o Brasil durante a piora para pegar aí um cenário mais apertado nas eleições, né? Então esse book comprado em Brasil e vendido lá fora funcionou bem durante o mês de setembro, tá? Na parte de renda fixa local, a gente teve ganhos na posição medindo inflação, né, comprado em B longa, nós tivemos perdas em posições táticas nos juros. Foi um mês difícil, tá? Onde teve uma oscilação, você teve por um lado um cenário mais positivo para o Brasil, e do lado negativo um externo com forte abertura de taxa, tá? Então a gente não conseguiu ter uma rentabilidade boa no mês. Estamos entrando em outubro mantendo as posições vendidas de inflação e mantendo a compra de juro real longo, tá? Commodity, né, ficou estável. A gente ao longo do mês fez uma estrutura de opções, né, mirando o petróleo aí no patamar bem mais alto até o final do ano, até como hedge de uma piora aí por uma situação da Rússia e Ucrânia que está piorando, né? A Rússia anexou as regiões que ele invadiu na Ucrânia, e existe uma expectativa aí de escalada da crise, ele ameaçando usar essas bombas táticas, né, para defender o território. Então, a gente acha que o petróleo aí é um bom hedge para esse cenário. A parte de moedas teve uma leve perda, né, teve um movimento forte, dólar forte, a gente estava ali comprado em dólar contra o euro, e quando o GBP teve, o mês estava muito bom, mas teve uma forte intervenção do Banco Central inglês na parte de juros. A gente achava que as moedas iam seguir
ajustando, dado que ele quebrou o termômetro dos juros, mas não foi o que aconteceu. Acho que a posição técnica influenciou bastante. A gente viu uma reversão aí, tanto no euro quanto no GBP, mas a gente acha que, olhando para frente, precisa ter um ajuste na moeda, olhando para as contas, déficit de conta corrente, tanto na Inglaterra quanto na Europa para frente. A gente está mantendo essas posições aí compradas em dólar, principalmente contra o euro, GBP. Bom, é isso. A gente está entrando em outubro, com foco agora na eleição no Brasil. O cenário internacional ainda segue bem delicado, vamos acompanhar os próximos passos do Fed, os próximos indicadores econômicos de Estados Unidos e Europa também. Para a China vai ser muito importante, eles têm lá também a eleição deles e tem uma expectativa que eles vão deixar a política de Covid-0 para trás. Isso pode influenciar os mercados, principalmente os commodities, e tem impacto aí para o Brasil. Tá? Bom, continue seguindo a gente nas redes sociais, estamos sempre à disposição aqui para tirar dúvida de posição de cenário também. Então nos vemos mês que vem, até o próximo Report Mensal.